profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifique é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra do Senhor. Tenho medo de não responder, de não ver seu amor passar. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido, e então me fechar. É como a chuva que lava, Como fogo, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim e não passa por mim sem deixar um sinal. queridos irmãos e irmãs que estão conosco aqui no santuário de Tambaú, tambauenses, nossos amigos, peregrinos e romeiros e devotos, você que nos ouve pela 107 FM, nos acompanha pelo nosso site beatodonizete.com.br, YouTube, Facebook. Quero saudar nossas equipes, o Guilherme cuidando do som, Fernando da transmissão. Jesus falando com os judeus vai dizer: se vocês tiverem fé em mim, guardarem a minha palavra, fizerem uma aliança comigo, vocês jamais verão a morte. Vocês não vão morrer. Se vocês forem fiéis ao compromisso comigo, a aliança, vivendo na minha palavra, vocês não irão conhecer a morte. E aí eles vão falar: mas como assim? Como a gente não vai morrer? Por acaso você é maior do que Abraão, nosso pai, do que os profetas? Nosso pai Abraão, que foi escolhido pelo próprio Deus. Como vimos na primeira leitura do livro do Gênesis, Deus falou para Abraão: sai da sua terra, Abrão, e vai para a terra que eu preparei para você. Vamos fazer uma aliança. Seu nome será Abraão a partir de agora. Faço uma aliança com você. Você vai herdar a terra de Canaã, sua propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Guarda a minha aliança. Abraão, você e todos os seus filhos, toda a sua descendência. E sendo chamado por Deus de uma forma tão especial para ser pai do seu povo, Abraão morreu
Isaac morreu, Jacó morreu, os profetas morreram, os maiores da história de Israel. E Jesus então vem trazer essa palavra: comigo é diferente. Se vocês ficarem comigo, se vocês mantiverem a aliança e ouvirem a minha voz, a minha palavra, vocês não vão morrer. Ficarão bravos com Jesus. Você por acaso é maior do que o nosso pai Abraão? Você é maior do que os nossos profetas? E Jesus vai dizer: eu sou maior, eu sou. Abraão sonhou com o meu dia. Eu conheço Abraão, eu vi Abraão. Jesus estava falando de uma outra realidade. Ele, como Deus, o verbo de Deus, é claro que ele viu Abraão. Antes de vir à terra, ele estava junto com o Pai e o Divino Espírito Santo, a Trindade. Tudo foi feito por ele e nada foi feito sem ele. Abraão exultou de alegria ao saber que um dia de sua descendência nasceria o Salvador. E o Verbo Divino, junto com o Pai e o Espírito Santo, deram a vida a Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Fiquem comigo e vocês não vão experimentar a morte. Pegaram pedras para apedrejar Jesus, e Jesus saiu do meio deles e foi para o templo, para a casa de Deus, fazer as suas orações. Temos que pensar nessa morte, o que significa essa morte. Se vocês mantiverem a minha palavra no coração, vocês não vão ver a morte eterna. Existe a morte biológica, da qual ninguém escapa. A cada dia que passa, nos aproximamos da morte física. A gente vai se desgastando, a gente vai envelhecendo. Outros partem por uma doença, por um acidente, por uma situação inesperada. Todos nós passaremos pela morte biológica, física. Jesus estava falando do que a gente chama na escatologia, segunda morte. Escatologia é o estudo da vida após essa vida. A vida depois dessa etapa. Escatom, as coisas depois dessas coisas, dessa realidade. Então a escatologia vai dizer, nos estudos dessa matéria, existe a morte física, biológica, e quem vive no pecado, arraigado no pecado, enraizado no pecado, não se arrepende. Deus dá 1 milhão de chances e a pessoa é dura e não se arrepende. Vai experimentar a segunda morte, que é a morte da alma, a morte da presença de Deus. Vai viver sem Deus, na escuridão para sempre, a segunda morte. E é isso que Jesus veio trazer para nós, a ressurreição, a vida plena, a vida eterna. Jesus se preocupa com a nossa vida aqui na terra. Quer que nós tenhamos o pão de cada dia, quer que nós partilhemos o pão de cada dia, mas Jesus quer nos dar a vida eterna. Quer que nós tenhamos saúde, muitos anos de vida nessa terra. Jesus quer tudo de bom para nós, mas de modo especial Ele é o Deus salva, o Salvador, o Deus conosco, e quer, na hora da nossa morte biológica, que não experimentemos a segunda e pior morte, que é a separação eterna de Deus, do céu. Ou seja, Jesus quer dar o céu para nós todos. E para isso ele fala, guarde a minha palavra, cumpra a aliança que você fez comigo. Você fez uma aliança comigo no batismo. Depois, quando você fez a sua primeira comunhão, quando você fez a sua crisma, quando você se tornou membro do povo de Deus, membro da minha comunidade, você fez uma aliança. E o Senhor se lembra sempre da aliança, vai dizer o Salmo 104 de hoje. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as maravilhas que Ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. Jesus fez uma aliança conosco e Ele cumpre essa aliança.
jamais trai, abandona a gente, despreza a gente, destrói a gente. Jesus é sempre fiel à aliança. Nós, pelo pecado, é que quebramos a aliança. Mas tem a misericórdia de Jesus, que através da confissão, através do nosso arrependimento, voltamos novamente à aliança. Viver a aliança, ouvir a palavra de Deus, praticar essa palavra, caminhar com Ele. Quebrei a aliança, me arrependo, confesso e volto à aliança, a vida sobrenatural, a vida na graça. É tão bonito quando a gente vê um casal que se casa e vive a aliança, o compromisso, fazer a renovação de 1 ano de casamento, 2 anos, 3 anos, bonito. 25, que beleza! 25 já é uma boa estrada. 50 de casamento, bodas de ouro, parabéns! Bodas de diamante, 60, meu Deus! Aí a gente pede para o marido e a mulher falarem as palavras de novo. Todo mundo se emociona, até nós padres. 60 anos atrás disseram aquelas palavras, uma para o outro, outra para uma, e aí na renovação daquele sacramento vão dizer o nome: Maria, eu recebo você novamente, como minha esposa, prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. E a Maria fala: José, eu recebo você novamente, como meu esposo, prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. E o padre conclui dizendo: Deus confirme mais uma vez esse compromisso, que há 60 anos, 50, 25, vocês assumiram diante da igreja. E aí, se é o padre Paulinho que está fazendo a bênção, ele diz: dê um selinho, e 59 em casa, né? Se são 60, se são 50, ele brinca, dê um selinho, um beijinho, e 49 depois em casa, agradecido, emocionado, porque é um casal que está vivendo, apesar de dificuldades, de enfrentamentos, de problemas, uma aliança que assumiu há tantos anos. Nós também em relação a Deus. Só que a nossa aliança não é para 1 ano, para 10, 25, 50, 60. É uma aliança para toda a vida, renovada todo dia. Você está aqui na missa todo dia, você acompanha pelo rádio todo dia, você acompanha pelas mídias do santuário todo dia você renova o seu compromisso. Não precisa esperar 1 ano para renovar, é muito tempo. Em 1 ano a gente pode se perder. 25, não pode, é muito tempo. 50, 60, piorou. É todo dia, você acorda: Jesus, eu renovo o meu compromisso com você, renovo a minha aliança com você. Nesse dia, Jesus, nessa quinta-feira, vou tentar ser fiel àquele compromisso que eu assumi, porque eu sei que você é fiel, sua parte já está cumprida. Eu vou me esforçar para viver a minha. E amanhã, sexta-feira, eu já levanto 10 para 5 da manhã, porque tem a missa, a procissão da penitência, 15 para 5. Quando a gente acorda, o que a gente tem que falar? Ô Jesus, hoje eu renovo a minha aliança, o meu compromisso com você nessa sexta. E amanhã, sábado, não, amanhã depois eu vejo, é hoje. Agora estou acordando e tem a missa, a procissão da penitência. Quero viver essa aliança hoje. Se eu errar, Jesus, pelo amor de Deus, me perdoe. Não leve em conta as minhas faltas. Lembre sempre da aliança. Jesus, misericórdia de mim. E quando a gente vai dormir, a gente aprende desde criança fazer a nossa prece, nossa gratidão, nosso agradecimento. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pelo alimento que eu tive, pelas pessoas que eu encontrei. Jesus, obrigado pela chuva que caiu, pelo sol que brilhou. E perdão, Jesus, pelas minhas faltas desse dia. Se eu não amei, se eu não perdoei, se eu não dei atenção devida.
se eu não orei, se eu não me aproximei de você, se eu não escutei a sua palavra hoje, Jesus, antes que eu pegue no sono, me perdoe. No outro dia acorda, renova de novo. Abraão viveu assim. Deus sempre ouviu a aliança e cumpriu feita a Abraão. Jesus falou: vive essa aliança comigo, vive essa fidelidade a mim. E a morte não vai ser morte, vai ser apenas uma passagem deste mundo imperfeito para o mundo perfeito, deste mundo limitado para o mundo ilimitado, da terra para o céu. Renove a aliança comigo todo dia. E no dia que for o seu dia, você vai fazer apenas uma passagem. Você vai fechar os olhos para essa realidade e vai abrir os olhos para uma realidade infinitamente maior. Fique comigo agora, viva essa aliança comigo. Na hora em que você pensa que está morto, você vai me ver na sua frente, com os braços abertos, para levar você para a casa do meu Pai. As pessoas aqui estarão chorando, algumas se alegrando. Não é todo mundo que chora quando a gente morre. Tem gente que não gosta da gente, fala: ainda bem que foi, tem problema. Eu estarei assim, como estive na cruz, com os braços abertos. Vem, eu salvei você, eu dei a vida para você. Você não foi perfeito, mas se esforçou para viver a minha aliança, e você se esforçou para viver a minha palavra. Agora você vai morar na casa do meu Pai para sempre. Nada de morte, Páscoa, Pessá, passagem. Coloque a mão no seu coração e pense nessa aliança, nesse compromisso que um dia você assumiu no seu batismo. Talvez você era uma criança, estava no colo do seu pai, da sua mãe, do seu padrinho, da sua madrinha. O padre batizou você e ali você fez uma aliança com o Senhor, através da fé dos pais e dos padrinhos, porque você era um bebê e não se lembra de nada, e nem falava. Depois você entrou na catequese, e você fez a sua primeira Eucaristia, e foi crismado. E aí já adolescente, conscientemente, você creu, você renovou aquela aliança, e tem se esforçado para renová-la todo dia, e assim até o último dia da sua vida. Obrigado, Jesus, por esse amor e por esse carinho conosco. O Senhor se lembra sempre dessa aliança. Nós é que nem sempre lembramos, e por isso falhamos, pecamos e erramos. Mas é muito bom, Jesus, ser da comunidade, ter fé em você, porque você, como na cruz, tem sempre os braços abertos, não o dedo apontado, mas os braços abertos. E se a gente se arrepende, você nos abraça, nos perdoa, e aí voltamos à vida que não tem fim. Não experimentaremos a segunda morte depois da primeira. Aliás, nem teremos a primeira. A morte será apenas uma passagem para a plenitude da vida. Obrigado, Jesus, e nos ajude a viver essa palavra e essa aliança hoje, em todos os dias na nossa vida, pelo tempo em que nós estivermos aqui, que o Senhor nos der a oportunidade de viver, que mantenhamos sempre essa aliança, apesar de tantas dificuldades. Nos ajude a viver na sua palavra. Obrigado, Jesus, louvado seja o seu nome para sempre, glorificado seja o seu nome por toda a eternidade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Dominus vobisco, oremus est versam trans creatura exista, presmo legem, et voluntatem tua, et principia per Cristo Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, morete semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus, o bom pastor! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.